correção da atividade física de segundo ano, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão é o seguinte: quando o frasco completamente cheio de líquido é aquecido, verifica-se um certo volume de líquido transbordado. Esse volume mede. Então, assim, quando o líquido é transbordado do frasco, tá certo? Acontece o seguinte: há uma dilatação aparente. Então, assim, a única opção verdadeira, pessoal, vai ser aqui, ó, o item A, que significa o quê? Ó? A dilatação absoluta do líquido menos a do frasco, tá certo, pessoal? Então, a resposta correta é o item A. Segunda questão: a dilatação linear ocorre em quais dimensões? Então, a dilatação linear só ocorre no comprimento, tá certo, pessoal? Que é o item C, tá certo? A terceira questão diz o seguinte: ele fala que o coeficiente de dilatação linear é 12 vezes 10 a menos 6, o comprimento inicial é 15 metros, a temperatura inicial é 20 graus Celsius, a temperatura final é 150 graus Celsius. Ele quer saber o comprimento final, é isso? Então, assim, a formulazinha para encontrar o comprimento final é assim, ó, o comprimento final é igual ao inicial, 1 mais coeficiente de dilatação linear, vezes a temperatura final menos a inicial. Isso aqui é a formulazinha, tá certo? Então, eu vou substituir pelos dados. Comprimento inicial vai ser 15, repete o 1. Coeficiente de dilatação linear, que é 12 vezes 10 a menos 6. Temperatura final, 150. E a inicial é 20, tá certo? Então, a primeira regra: eu vou repetir todos esses números e vou fazer só a subtração, que é a primeira regra, certo? Vou repetir o restante. Então, repetir o restante dos números, fiz 150 menos 20 dá 30, certo? A segunda regra: eu vou fazer o seguinte, só vou multiplicar esses dois números, o restante eu vou repetir, tá certo? Então, repete o 15, repete 1, 12 vezes 30, 12 vezes 130, desculpa, 1560, repete o 10 a menos 6, que isso aqui é a segunda regra, certo? Terceira regra: multiplica, ó, 15 vezes 1, 15. 15 vezes 1560 deu 23.400. E repete, ó, 10 a menos 6, que isso aqui é a terceira regra. Certo? Quarta regra: repete o 15. Você vai voltar a quantidade de casas que tem aqui na potência. Está negativa, é da direita para a esquerda. Voltando 6 casas. 1, 2, 3, 4 e 5. 1 mais 1, 0, fica 6. Ó. Repete o 15. Vai ficar dessa maneira, voltando 6 casas. Tá certo? Então, eu vou só somar. 15 mais 0, 15. Repete o restante. Que a opção verdadeira vai ser o item D. Tá certo, pessoal? A quarta questão, os dados: ó, comprimento final é 10, coeficiente de dilatação linear 22 vezes 10 a menos 2, temperatura final 30, temperatura inicial 10 graus Celsius. Ele quer saber o comprimento final. Mesma formulazinha da terceira questão, que vai ser, ó, comprimento final é igual ao inicial, 1 mais alfa, que é coeficiente de dilatação linear, temperatura final menos a inicial, certo? Vou substituir pelos dados. Comprimento inicial 10, repete 1, coeficiente de dilatação linear, tá aqui, ó, 22 vezes 10 a menos 2, tá aqui, ó. Temperatura final 30, a inicial 10. Então, a primeira regra, só a subtração, o restante dos números vou repetir, ó. 30 menos 10, 20. Pronto, a primeira regra. Segunda regra, eu vou multiplicar 22 vezes 20. O restante dos números vou repetir, ó. 22 vezes 20 deu o quê? Ó? 440, que é a segunda regra. A terceira regra, eu vou multiplicar, ó, 10 vezes 1 e 10 vezes 440. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 440 dá 4.400. Repete o 10 a menos 2, sempre. Só no final que a gente resolve. Então, quando chegar aqui, ó, primeira regra, segunda, terceira. A quarta, eu vou fazer o seguinte, repete o 10. A quantidade de casas que estiver na potência, eu vou voltar da direita para a esquerda. Duas casas, ó. Tá vendo? Menos 2. Então, vou voltar. 1, 2. Ficou o quê? 44. 10 mais 44 dá 54, que é o item D. Certo, pessoal? Quinta questão. Coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 1. Comprimento inicial 2 metros. Temperatura inicial 40 graus Celsius. Temperatura final 60 graus Celsius. E quer saber o comprimento final. Utilizando a mesma formulazinha da quarta questão, o comprimento final é igual ao inicial, 1 mais alfa, que é coeficiente de dilatação linear, temperatura final menos a inicial, tá certo? Eu vou substituir pelos dados. Ó. Comprimento inicial, 2,
repete 1. Coeficiente de dilatação linear, 12 vezes 10 menos 1. Certo? Temperatura final, 60. Temperatura inicial, 40. Então, a primeira regra, só a subtração, o restante dos números eu vou repetir. Ó. 60 menos 40 é igual a 20. O restante dos números eu repetir. Ó. Isso aqui é a primeira regra. Segunda regra, só multiplicar. Ó. 12 vezes 20, que dá igual a quanto? 240. O restante repete. Ó. Certo? Terceira regra vai ser o seguinte. Ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 240, 480. Repete 10 a menos 1. Certo? Então, a primeira regra, só subtração. Segunda regra, multiplica 12 vezes 20. Terceira, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 240, 480. A quarta, repete o 2. Vai voltar a quantidade de casa. 10 a menos 1, volta uma casa. Certo? Da direita para a esquerda, ficou o quê? 48. 2 mais 48 é igual a 50, que era o item E. Tá certo, pessoal? Então, após a correção, vai ter o que agora? O exercício. Coloquei para vocês fazerem 2 exercícios, pessoal, para seguir a mesma regrazinha, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Primeira questão. Coeficiente de dilatação linear, 24 vezes 10 a menos 1. Comprimento inicial é 4 metros. Temperatura inicial, 80 graus Celsius. Temperatura final, 120 graus Celsius. Eu quero saber o comprimento final. Mesma formulazinha da quarta e quinta questão, só substituição, tá certo, pessoal? A segunda questão, o mesmo jeito, ó, comprimento inicial, 20 metros, temperatura final, 30 graus Celsius, temperatura inicial, 15 graus Celsius, coeficiente de dilatação linear, 17 vezes 10 a menos 2, eu quero saber o comprimento final, mesmo jeito, pessoal, só substituir na formulazinha aí, encontrar o resultado, tá certo? Que é para vocês praticarem. Então, após o término dessas duas questões, vocês podem me enviar, tá certo? Que eu vou anotar na planilha de vocês.